Certamente você tem experiência. O fim de um relacionamento. Qual pessoa não viveu o fim de um relacionamento? Nós iremos conversar agora com uma voz especializada no assunto. O fim de um relacionamento pode gerar um luto, uma situação de mal-estar e uma série de coisas. Não seria uma boa ideia ter um livro onde pudesse ler sobre essa experiência, mas um livro escrito por um especialista, que apesar de ter ali uma ficção, trazia pontos importantes assim para a gente pensar sobre o assunto? E aí, é uma boa ideia, né? Pois é, essa ideia existe e a nossa querida Elô Delgado, que é psicóloga e também pós-graduada em psicanálise, escreveu esse livro e vai conversar com a gente sobre o assunto. É o livro Uma Parte do Meu Coração. Bom dia, Elô, que prazer ter você por aqui, minha querida. Bom dia, é um prazer poder participar do programa. Me conta, e esse livro? Menina, eu acho que você estava aqui na nossa região, você está falando de um outro lugar do Brasil, a gente costuma usar a expressão jogar piada, né? Que é aquela quando você joga uma indireta para alguém. Eu acho que você está jogando uma indireta para mim, tá bom? Eu terminei um relacionamento, tô magoadinha, tô sentida, e você que é uma psicóloga pós-graduada em psicanálise, me conta antes de falar do livro, como é que as pessoas podem passar por essa fase de uma maneira mais leve? Eu penso que o término ele é complicado de qualquer forma, né? Não tem como você falar que vai ser saudável ou que vai ter aquela coisa de terminar com um amigo. Terminamos, mas somos amigos. Mas assim, acho que as pessoas têm que se focar no que elas gostam de fazer, entender que no dia seguinte tem uma outra coisa, outra vida acontecendo, né? Você pode reformular a sua vida e criar novas formas de viver, né? De procurar coisas que você gosta, hobbies, né? E para fazer surgir a oportunidade de, quem sabe, um novo relacionamento. Você escolheu uma área de atuação muito interessante, né? Você é psicóloga, estudar a mente humana e o comportamento humano é algo extraordinário e surpreendente. E você associou isso à sua dedicação pela leitura e pela escrita. Como foi a experiência de escrever o livro e como ele pode ajudar aí os leitores? Então, eu trabalhei como psicóloga por 5 anos. Hoje em dia eu não trabalho mais. Já faz uns anos que eu tô afastada da área, apesar de ser uma área que eu gosto bastante, né? Então, tô um pouquinho enferrujada ali, mas a gente nunca esquece. Uma vez psicóloga, né? Você carrega isso pro resto da vida. E eu comecei a escrever em 2018, foi quando eu lancei meu primeiro livro, e de lá para cá eu lancei vários, e todos eles sempre trazem uma proposta que tem uma resiliência, que traz um sofrimento psicológico das protagonistas. O meu foco é trabalhar a protagonista, a vida e como foi a superação de um momento difícil para ela, né? Claro, com um romance ali envolvido, né? Porque eu só escrevo ficção, mas eu acho que ele deixa um pouco mais rico, né, o enredo do livro, essa questão de eu ter trabalhado com a psicologia, de eu ter essa bagagem de clínica, acho que eu consigo trabalhar com mais profundidade algumas questões ali da complexidade, do sofrimento mesmo de cada protagonista minha. Sem sombra de dúvida, Elo. A questão de você amplia seus horizontes, né? O conhecimento é algo profundo e libertador. Quando você associou todo esse conhecimento da psicologia à escrita, você tem sido brilhante ao escrever os seus livros. Inclusive o livro Uma Parte do Meu Coração, que traz essa abordagem sobre o amor, sobre o fim de um relacionamento, é a história de muita gente que está do outro lado, de muito leitor que está lendo e certamente irá se identificar. Eu queria que você falasse sobre esse seu gosto pela literatura, como que você aprendeu, como você desenvolveu isso, visto que atualmente a gente tem aí uma geração que talvez tenha deixado isso um pouco mais de lado. Estimula aí esse povo, amiga. Sim, eu comecei a ler quando eu era criança. Eu fui incentivada pelos meus pais, né? A minha mãe lia muito, meu pai também. E eu tive professoras na escola que passavam competições de livros. Então eu gostava muito de ler o que as professoras passavam e eu ia além, que eu queria ler mais que meus amigos. Então era uma questão de competição mesmo. Mas na adolescência
eu comecei a pegar os livros que me chamavam a atenção, sem ser o que a escola mandava ler, ou aqueles, os famosos da literatura culta, porque são literaturas mais difíceis, né? O português ali é mais complexo. E eu comecei a mergulhar nos que eram mais simples. Por exemplo, Brumas de Avalon, Crepúsculo, os de fantasia me envolviam muito nessa fase. Né? E depois eu fui chegando no romance, chegando nos dramas, nunca parei de ler. Independente da época, tem fase da vida que a gente diminui um pouco mesmo a leitura, porque o nosso dia a dia não permite que a gente tenha tempo para isso. Só que eu sempre me esforcei, vamos pelo menos ler umas 5 páginas, 10 páginas por dia. Hoje em dia eu leio muito mais que isso, até porque faz parte da minha profissão, né? Eu me dedico 100% à escrita atualmente, mas eu acho que é isso, você tem, para começar a ler, você tem que encontrar um livro que te chama a atenção. Independente do que ele seja, pode ser escrito por um youtuber, pode ser escrito por qualquer coisa, pode ser uma biografia, pode ser uma ficção, pode ser um livro de terror, e você ir testando até encontrar realmente o gênero que você gosta e mergulhar de cabeça. E pode ser Uma Parte do Meu Coração, que é o seu último livro. Pode. Essa obra que com certeza vai trazer muita coisa boa na imaginação do leitor. Afinal de contas, quando a gente lê, a gente trabalha aí a nossa mente de um jeito tão intenso, né? A gente imagina os personagens. Agora a gente está vendo na tela a capa do livro, Uma Parte do Meu Coração. E olha que linda. Ai, já estou ansiosa. Quero ver, Elô. Quem quer conhecer a sua literatura, faz como? Ó, Uma Parte do Meu Coração você encontra no site da Qualis Editora. Por enquanto ele está exclusivamente lá. Mas meus outros livros você encontra na Amazon. Prontinho. Elô, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que você permaneça inspirada, escrevendo muitos livros, sempre com essa mensagem que você traz na sua literatura e que você possa, sim, multiplicar esse gosto pela leitura por onde você passar. Tá, joia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E espero que, se tiver a oportunidade, vocês leiam o livro e gostem. Pode deixar comigo, viu? Porque, olha, eu deixei um amor e eu estou precisando me envolver numa ficção para deixar a minha realidade um pouquinho de lado. Um abraço, muito bom. Elô. Até a próxima, Um abraço, querida. tchau. Até. É isso. E agora nós temos um recadinho especial.